Moisés era um homem comum, pastor de ovelhas nas vastas terras áridas do deserto. Um dia, enquanto pastoreava seu rebanho no Monte Horebe, um lugar sagrado, ele foi surpreendido por uma visão incomum, uma sarça ardente, mas que não era consumida pelo fogo. Intrigado, Moisés se aproximou da sarça e, enquanto estava diante dela, ouviu uma voz poderosa vindo do meio das chamas. Era a voz de Deus, que o chamava pelo nome. Moisés, disse a voz, tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Moisés ficou atônito diante da presença divina e se prostrou diante da sarça ardente. Deus revelou a Moisés sua grandiosa missão: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito e levá-los à terra prometida, uma terra fluente de leite e mel. Moisés sentiu-se intimidado pela tarefa monumental que lhe fora confiada e questionou sua própria capacidade, mas Deus assegurou-lhe: eu estarei contigo, e isto será o sinal de que sou eu que te envio. Quando você tiver tirado o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Com o coração cheio de temor e determinação, Moisés aceitou o chamado divino e prometeu obedecer aos mandamentos de Deus. Ele sabia que esta jornada seria cheia de desafios e perigos, mas também estava ciente de que Deus estaria ao seu lado em cada passo do caminho. Assim, Moisés partiu do Monte Horebe, pronto para enfrentar os desafios que o aguardavam e para cumprir a sagrada missão que lhe fora confiada por Deus. O chamado de Moisés marcou o início de uma das maiores histórias de libertação e redenção na história da humanidade. Após aceitar o chamado de Deus no Monte Horebe, Moisés liderou os israelitas em uma jornada épica pelo deserto em direção à terra prometida. A jornada foi repleta de desafios e provações, testando a fé e a resistência do povo de Israel. Logo após sua partida do Egito, Moisés e os israelitas se viram diante de um deserto vasto e implacável. O sol escaldante queimava suas peles e a areia quente queimava seus pés descalços. A escassez de água e comida logo se tornou uma preocupação constante. Apesar das dificuldades, Moisés continuou a liderar seu povo com determinação e fé. Ele confiava na promessa de Deus de guiá-los e protegê-los durante sua jornada. No entanto, os israelitas, acostumados com a segurança relativa da escravidão no Egito, começaram a questionar a liderança de Moisés e a se queixar amargamente. Moisés enfrentou desafios internos e externos enquanto liderava seu povo pelo deserto. Ele teve que lidar com a rebelião e a insubordinação, além de enfrentar os perigos naturais do deserto, como tempestades de areia e ataques de animais selvagens. Mas mesmo nos momentos mais difíceis, Moisés nunca perdeu a fé em Deus e na promessa da terra prometida. Ele continuou a encorajar e orientar seu povo, lembrando-os das maravilhas que Deus havia realizado em seu nome no passado e incentivando-os a confiar em sua providência para o futuro. Ao longo dos anos, a jornada pelo deserto moldou o povo de Israel, fortalecendo sua fé e unindo-os como uma nação. E apesar das dificuldades e tribulações que enfrentaram, Moisés e os israelitas perseveraram, guiados pela esperança de um futuro melhor e pela promessa de Deus de uma terra de abundância que os aguardava além do horizonte do deserto. Após uma jornada difícil e cheia de desafios pelo deserto, Moisés e os israelitas se viram diante de um obstáculo aparentemente insuperável. O Mar Vermelho bloqueava seu caminho para a liberdade. Enquanto isso, o exército egípcio, liderado pelo faraó, aproximava-se rapidamente, determinado a trazer de volta os escravos que haviam escapado. O povo de Israel estava tomado pelo medo e pela ansiedade, mas Moisés permaneceu firme em sua fé em Deus. Ele sabia que, se confiassem no Senhor, ele os libertaria de seus inimigos. Foi então que Deus instruiu Moisés a estender sua mão sobre o mar e dividi-lo, abrindo um caminho seco para que os israelitas passassem.
Com fé inabalável, Moisés obedeceu às ordens divinas, e um forte vento soprou do leste, dividindo as águas e criando um caminho seguro através do mar. Com o coração cheio de admiração e esperança, os israelitas começaram a atravessar o Mar Vermelho, passando pelo leito seco que Deus havia providenciado. À medida que avançavam, olhavam para trás e viam o exército egípcio se aproximando, mas confiavam que Deus estava com eles e os protegeria. Quando todos os israelitas haviam atravessado com segurança, as águas do Mar Vermelho voltaram ao seu curso normal, engolindo os soldados egípcios que os perseguiam. Foi um milagre poderoso, um testemunho da fidelidade e do poder de Deus em proteger seu povo. Moisés e os israelitas, agora do outro lado do mar, celebraram sua libertação com cânticos de louvor e gratidão. Eles testemunharam o poder de Deus em ação e renovaram sua fé nele como seu protetor e guia. A travessia do Mar Vermelho marcou um ponto de virada na jornada do povo de Israel rumo à liberdade. Foi um lembrete poderoso de que, mesmo diante dos maiores obstáculos, Deus é capaz de realizar milagres e conduzir seu povo para a vitória. Após a emocionante travessia do Mar Vermelho, Moisés e os israelitas continuaram sua jornada pelo deserto, enfrentando desafios ainda maiores: a escassez de comida. Com as provisões se esgotando rapidamente, o povo começou a murmurar e a reclamar com Moisés, lembrando-se das delícias do Egito, ignorando os sofrimentos da escravidão. Moisés, por sua vez, clamou a Deus em busca de ajuda. E Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu as preces de seu povo faminto. Ele prometeu prover alimento do céu todas as manhãs, e naquela noite uma surpresa aguardava os israelitas. Ao amanhecer, quando o orvalho cobria o chão, eles encontraram algo estranho e miraculoso. Pequenos flocos brancos, semelhantes a escamas, espalhados pelo deserto. Este era o maná, o alimento enviado por Deus para sustentar seu povo durante sua jornada. O maná era um presente divino, uma manifestação tangível da providência de Deus. Ele era doce como mel e nutritivo, satisfazendo as necessidades físicas do povo de Israel. Todos os dias, exceto no sábado, o maná aparecia no deserto, alimentando o povo faminto. Moisés instruiu os israelitas a coletar apenas o suficiente para o dia, pois Deus prometeu fornecer frescor diariamente. Aqueles que desobedeceram e tentaram armazenar o maná para o dia seguinte descobriram que ele se deteriorava e criava vermes. O maná do céu não era apenas um alimento físico, mas também uma lição espiritual. Ele ensinou os israelitas sobre confiança, gratidão e dependência de Deus. Foi um lembrete constante de que, mesmo no deserto mais árido, Deus estava presente, cuidando e sustentando seu povo. Assim, o maná do céu acompanhou os israelitas em sua jornada pelo deserto, provando ser uma bênção divina que os sustentava e fortalecia, preparando-os para os desafios que ainda estavam por vir em sua jornada em direção à terra prometida. Depois de uma longa jornada pelo deserto, Moisés e os israelitas chegaram ao Monte Sinai, um lugar sagrado onde Deus havia prometido encontrá-los. Este foi um momento crucial na história do povo de Israel, pois foi no Monte Sinai que Deus estabeleceu uma aliança especial com seu povo. Moisés subiu ao topo da montanha para encontrar-se com Deus, enquanto os israelitas se preparavam para testemunhar algo extraordinário. No Monte Sinai, eles viram nuvens escuras cobrindo o topo da montanha e ouviram trovões e relâmpagos, sinais do poder e da presença divina. No topo do Monte Sinai, Moisés foi chamado para entrar na presença de Deus. Lá, Deus revelou a Moisés sua vontade e entregou-lhe os 10 mandamentos, uma série de leis e mandamentos que guiariam o povo de Israel em sua vida moral e espiritual.
Os 10 mandamentos eram mais do que simples regras. Eram os fundamentos de uma relação especial entre Deus e seu povo. Eles abordavam temas como adoração exclusiva a Deus, respeito aos pais, proibição de roubo, assassinato e adultério, entre outros. Após receber os 10 mandamentos, Moisés desceu do Monte Sinai e os apresentou ao povo de Israel. Eles ouviram as palavras de Deus e concordaram em obedecer a ele e a manter sua aliança. Como parte da ratificação dessa aliança, Moisés construiu um altar ao pé do Monte Sinai e ofereceu sacrifícios a Deus. Ele aspergiu o sangue do sacrifício sobre o povo como símbolo da aliança entre eles e Deus. E o povo respondeu em uníssono: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Assim, a aliança no Monte Sinai marcou um momento significativo na história do povo de Israel. Foi um momento em que eles se comprometeram a seguir os caminhos de Deus e a viver de acordo com sua vontade. A aliança no Monte Sinai foi o alicerce sobre o qual a nação de Israel se construiria, moldando sua identidade e seu relacionamento com Deus. Após o estabelecimento da aliança no Monte Sinai, Moisés continuou sua jornada espiritual e recebeu mais revelações divinas no desenrolar dos acontecimentos. Deus não apenas entregou os 10 mandamentos, mas também instruiu Moisés sobre vários aspectos da vida do povo de Israel e sobre como eles deveriam se relacionar com ele e entre si. No topo do Monte Sinai, Moisés recebeu instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, o lugar de adoração que serviria como uma manifestação tangível da presença de Deus entre seu povo. Deus descreveu em detalhes como o tabernáculo deveria ser construído, incluindo o mobiliário sagrado e o ritual de adoração. Além disso, Deus revelou a Moisés muitas outras leis e regulamentos que governariam a vida do povo de Israel. Essas leis abrangiam uma ampla gama de assuntos, desde questões civis e criminais até leis dietéticas e rituais religiosos. Todas essas instruções visavam promover a justiça, a equidade e a santidade entre o povo de Israel. A revelação divina não se limitou apenas a Moisés. Deus também escolheu 70 anciãos de Israel para experimentar sua presença e receberem uma parte do espírito de Moisés para ajudá-lo a governar o povo de forma justa e sábia. Além disso, Deus continuou a manifestar sua presença de outras maneiras ao longo da jornada do povo de Israel. Ele os guiou por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, mostrando-lhes o caminho a seguir. Ele também providenciou comida e água milagrosamente no deserto, demonstrando seu cuidado e provisão constante. Essas revelações divinas foram fundamentais para a formação da identidade espiritual e moral do povo de Israel. Elas os ensinaram sobre a natureza e os caminhos de Deus e os capacitaram a viver como seu povo escolhido. A revelação divina no Monte Sinai e além foi um lembrete constante do amor e da fidelidade de Deus para com seu povo, uma fonte de orientação e inspiração para as gerações futuras. Após a revelação divina no Monte Sinai, o povo de Israel continuou sua jornada rumo à Terra Prometida, mas nem todos permaneceram firmes em sua fé e confiança em Deus. À medida que os desafios da jornada se intensificavam, a impaciência começou a crescer entre os israelitas. Enquanto Moisés permanecia no Monte Sinai, recebendo mais instruções de Deus, o povo começou a sentir-se ansioso pela sua ausência. Eles começaram a questionar se Moisés voltaria e se Deus ainda estava com eles. A incerteza e o medo começaram a minar sua fé. A impaciência atingiu seu ponto máximo, quando o povo percebeu que Moisés estava demorando demais para retornar.
Sentindo-se abandonados e desamparados, eles começaram a buscar alternativas para a liderança e proteção que Moisés representava. Nesse momento crítico, Arão, o irmão de Moisés, cedeu à pressão do povo e consentiu em suas demandas. Ele permitiu que construíssem um ídolo de ouro, um bezerro, para adorar. O bezerro de ouro era uma violação direta do primeiro mandamento, que proibia a adoração de ídolos e uma traição à aliança que Deus havia estabelecido com o povo de Israel. Quando Moisés desceu do Monte Sinai e testemunhou a idolatria do povo, ficou chocado e indignado. Ele quebrou as tábuas dos 10 mandamentos em sinal de desaprovação e confrontou o povo por sua infidelidade. A ira de Deus também foi inflamada contra os israelitas por sua rebelião e desobediência. A impaciência do povo de Israel foi um lembrete doloroso das fraquezas humanas e da tendência de abandonar a fé quando confrontados com dificuldades. Foi um episódio sombrio na história do povo de Israel, mas também serviu como uma lição poderosa sobre a importância da confiança e da fidelidade em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Diante da traição do povo de Israel e da quebra da aliança com Deus através da adoração do bezerro de ouro, Moisés sentiu uma mistura de tristeza e indignação. No entanto, sua profunda conexão com Deus o impeliu a interceder em favor do povo, buscando perdão e misericórdia divina. Moisés subiu novamente ao Monte Sinai, determinado a interceder em nome do povo diante de Deus. Lá, ele se prostrou diante do Senhor, clamando por sua compaixão e misericórdia sobre Israel. Com palavras sinceras e cheias de humildade, Moisés apelou a Deus para que perdoasse o pecado do povo e não os abandonasse. Ele lembrou a Deus de sua promessa de ser um Deus misericordioso e compassivo, pronto para perdoar aqueles que se arrependem. Moisés também apontou para o testemunho do povo de Israel diante das nações ao redor. Ele argumentou que o julgamento severo de Deus poderia ser mal interpretado pelos povos vizinhos, que poderiam questionar a fidelidade e o poder de Deus. Deus ouviu a intercessão de Moisés e, em sua grande bondade, concordou em perdoar o povo de Israel. Ele renovou sua aliança com eles, prometendo continuar a guiá-los em sua jornada em direção à terra prometida. A intercessão de Moisés foi um exemplo poderoso do papel de um líder espiritual em interceder em favor de seu povo diante de Deus. Moisés demonstrou amor, compaixão e coragem ao colocar a vida do povo acima de sua própria segurança e ao levantar-se em defesa deles perante o Todo-Poderoso. Essa intercessão não apenas trouxe perdão e restauração ao povo de Israel, mas também fortaleceu o vínculo entre Deus e seu povo escolhido. Após a intercessão de Moisés e o perdão divino concedido ao povo de Israel, um clima de renovação e redenção permeou o acampamento no deserto. O povo, profundamente tocado pela misericórdia de Deus, estava pronto para reafirmar sua aliança com ele e seguir adiante em sua jornada em direção à terra prometida. Moisés convocou o povo para se reunir diante do Senhor, no sopé do Monte Sinai, onde haviam ocorrido os eventos anteriores. Com corações cheios de gratidão e reverência, eles se prepararam para renovar sua aliança com Deus. No dia designado, o Monte Sinai foi envolvido por nuvens escuras e trovões, enquanto relâmpagos iluminavam o céu. Era como se a própria natureza estivesse testemunhando o momento solene que estava prestes a acontecer. Moisés, como mediador entre Deus e o povo, subiu ao Monte Sinai para receber as instruções divinas sobre a renovação da aliança. Lá, Deus reafirmou suas promessas ao povo de Israel e instruiu Moisés sobre como proceder.
O Senhor ordenou que Moisés trouxesse 2 novas tábuas de pedra, nas quais ele inscreveria novamente os 10 mandamentos. Essas novas tábuas representariam um novo começo, uma oportunidade para o povo de Israel recomeçar e seguir fielmente os mandamentos de Deus. Com as tábuas em mãos, Moisés desceu do Monte Sinai e convocou o povo para se reunir diante dele. Ele leu os 10 mandamentos em voz alta, relembrando o povo de suas responsabilidades e compromissos com Deus. Em um momento de profunda reverência e compromisso, o povo de Israel respondeu em uníssono: tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Eles prometeram obedecer aos mandamentos de Deus e seguir seus caminhos, renovando assim sua aliança com ele. A renovação da aliança foi um momento de grande significado espiritual para o povo de Israel. Foi um lembrete do perdão e da graça de Deus, bem como um compromisso renovado de fidelidade e obediência por parte do povo. Com a renovação da aliança, o povo de Israel estava pronto para continuar sua jornada em direção à terra prometida, confiando no cuidado e na orientação de Deus ao longo do caminho. Após a renovação da aliança e o perdão divino, o povo de Israel embarcou em uma nova fase de sua jornada no deserto: a construção do tabernáculo, um lugar sagrado designado para ser a morada terrena de Deus entre seu povo. Sob a orientação de Moisés, o povo foi convocado a contribuir com materiais e habilidades para a construção do tabernáculo. Eles trouxeram ofertas voluntárias de ouro, prata, bronze, tecidos finos e peles de animais, entre outros materiais preciosos, demonstrando sua dedicação ao serviço de Deus. Com a ajuda de artesãos habilidosos e sob a direção divina, a construção do tabernáculo começou. O tabernáculo consistia em 2 partes principais: o lugar santo e o santo dos santos. O lugar santo abrigava o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro puro, enquanto o Santo dos Santos continha a Arca da Aliança, o símbolo supremo da presença de Deus. Cada detalhe da construção do tabernáculo foi cuidadosamente planejado e executado de acordo com as instruções divinas. Os artesãos dedicaram seus talentos e habilidades para criar um lugar de beleza e santidade onde Deus pudesse habitar no meio de seu povo. Ao longo do processo de construção, o povo de Israel testemunhou sinais visíveis da presença de Deus. Uma nuvem cobria o tabernáculo durante o dia, enquanto uma coluna de fogo o iluminava durante a noite, indicando a presença contínua de Deus entre seu povo. Finalmente, o tabernáculo foi concluído e uma cerimônia de dedicação foi realizada. Moisés abençoou o tabernáculo e o consagrou ao Senhor, e a glória do Senhor encheu o lugar, confirmando sua presença entre seu povo. A construção do tabernáculo foi um marco significativo na jornada espiritual do povo de Israel. Ele representava a presença tangível de Deus no meio do seu povo e servia como um lembrete constante de sua fidelidade e cuidado. O tabernáculo também foi um símbolo da união entre Deus e seu povo, demonstrando seu desejo de habitar no meio deles e guiar-lhes em sua jornada rumo à terra prometida. Após a renovação da aliança e a manifestação da misericórdia de Deus, Moisés recebeu instruções divinas para a construção de um lugar sagrado, o tabernáculo. Era um santuário móvel que serviria como a habitação terrena de Deus no meio do povo de Israel durante sua peregrinação pelo deserto. Moisés convocou artesãos habilidosos e trabalhadores dedicados para executar a construção do tabernáculo. O povo respondeu generosamente com ofertas de materiais preciosos, incluindo ouro, prata, bronze, tecidos finos e peles de animais. O tabernáculo foi projetado com precisão divina, com 2 seções principais, o lugar santo e o santo dos santos.
O lugar santo abrigava o altar de incenso, a mesa dos pães da proposição e o candelabro de ouro, enquanto o Santo dos Santos continha a Arca da Aliança, o trono de Deus. Cada elemento do tabernáculo foi criado com grande cuidado e detalhamento, seguindo as instruções específicas fornecidas por Deus. Os artesãos habilidosos usaram seus talentos para trabalhar o ouro, a prata e o bronze, enquanto tecelões hábeis criaram os tecidos finos que adornavam o interior do santuário. Ao longo do processo de construção, o povo de Israel testemunhou a manifestação contínua da presença de Deus. Uma nuvem cobria o tabernáculo durante o dia, indicando a presença de Deus entre seu povo, enquanto uma coluna de fogo iluminava o santuário durante a noite. Após a conclusão do tabernáculo, uma cerimônia de dedicação foi realizada. Moisés abençoou o santuário e o consagrou ao Senhor. E a glória de Deus encheu o lugar, demonstrando sua aprovação e presença contínua. A construção do tabernáculo foi um testemunho tangível da fidelidade e providência de Deus. Ele serviu como um lugar de adoração e comunhão entre Deus e seu povo, demonstrando sua presença constante no meio deles durante sua jornada pelo deserto. O tabernáculo representava a união entre Deus e seu povo, fornecendo-lhes um símbolo físico de sua presença e proteção ao longo de sua jornada rumo à terra prometida. Após a construção do tabernáculo e a organização do povo de Israel em torno de sua liderança, surgiram murmúrios de descontentamento entre alguns membros da comunidade, alimentados por ambições e invejas pessoais. Entre esses dissidentes estava Corá, um levita influente que ambicionava mais poder e prestígio dentro da comunidade. Corá, juntamente com um grupo de seguidores, desafiou abertamente a autoridade de Moisés e Arão, questionando sua liderança e reivindicando direitos iguais para todos os filhos de Israel. Eles alegavam que todos os membros da comunidade eram igualmente santos e mereciam um papel na liderança religiosa. Moisés, perturbado pela rebelião, apelou para Corá e seus seguidores reconsiderarem suas ações, mas eles se recusaram a ouvir. Em vez disso, persistiram em sua oposição, desafiando a autoridade divinamente estabelecida e buscando usurpar o papel de Moisés e Arão como líderes do povo. Diante da teimosia e rebeldia de Corá, Moisés convocou uma prova decisiva da vontade de Deus para determinar quem era digno de liderança. Ele instruiu Corá e seus seguidores a prepararem incensários e comparecerem perante o Senhor para que ele pudesse manifestar sua escolha. Quando o dia designado chegou, a presença de Deus desceu sobre o acampamento de Israel de forma espetacular, e o Senhor anunciou sua decisão de forma clara e definitiva, fazendo a terra abrir-se e engolir Corá, seus seguidores e todas as suas posses, como um sinal de sua ira contra a rebelião. A rebelião de Corá e seus seguidores foi um momento sombrio na história de Israel, mas serviu como um lembrete poderoso da importância da obediência e submissão à vontade de Deus. Foi uma advertência contra a arrogância e a rebelião, e um testemunho da justiça e do juízo divinos sobre aqueles que desafiam sua autoridade estabelecida. Após a rebelião de Corá e seus seguidores ser contida de forma dramática pela intervenção divina, uma atmosfera de temor e reverência se estabeleceu sobre o acampamento de Israel. No entanto, logo em seguida, uma nova crise se abateu sobre o povo, desta vez na forma de uma praga devastadora que começou a se espalhar entre eles. O povo, atormentado pela praga e ciente de sua transgressão anterior, voltou-se para Moisés e Arão em busca de ajuda.
Reconhecendo a urgência da situação, Moisés instruiu Arão a tomar um incensário, colocar fogo sobre ele do altar e interceder diante do Senhor pelo povo. Arão obedeceu às instruções de Moisés e intercedeu diante de Deus com fervor, posicionando-se entre os vivos e os mortos enquanto o incenso subia em direção ao céu. Sua intervenção, acompanhada pelo clamor do povo arrependido, foi ouvida pelo Senhor. Vendo a humildade e arrependimento do povo, Deus ordenou que a praga cessasse. No entanto, não sem deixar sua marca, 14.700 pessoas haviam perecido como consequência de sua rebelião e desobediência. Após a praga ter sido interrompida, Deus ordenou a Moisés que tomasse 12 varas, uma representando cada tribo de Israel, e as colocasse perante a Arca da Aliança no tabernáculo. No dia seguinte, quando Moisés foi verificar as varas, ele descobriu que a vara de Arão, representando a tribo de Levi, havia brotado, florescido e produzido amêndoas, um sinal claro do favor divino em relação à liderança sacerdotal de Arão e à escolha de Deus para interceder em nome do povo. O julgamento divino sobre o povo de Israel foi um lembrete poderoso de que a rebelião e a desobediência têm consequências graves, mas também demonstrou a compaixão e a misericórdia de Deus para com aqueles que se arrependem sinceramente. Foi um lembrete de que a justiça e a graça caminham juntas na obra redentora de Deus. Após o relatório dos espiões sobre a terra prometida ter gerado dúvidas e medo entre o povo de Israel, Deus intervém para reafirmar sua promessa e expressar sua ira diante da falta de fé demonstrada pelo povo. Deus chama Moisés e lhe diz que o povo será punido por sua falta de confiança, condenando-os a vagar pelo deserto por mais 40 anos, um ano para cada dia que os espiões exploraram a terra. Nesse período, todos aqueles que se rebelaram e duvidaram da promessa de Deus morreriam no deserto, exceto Josué e Calebe, que mantiveram sua fé inabalável. No entanto, Deus também renova sua promessa de dar a terra de Canaã ao povo de Israel. Ele garante que suas crianças, que foram consideradas inocentes na descrença de seus pais, herdarão a terra prometida e entrarão nela. A promessa da terra prometida é uma demonstração do amor e fidelidade contínuos de Deus para com seu povo, apesar de suas falhas e desobediência. Mesmo diante das consequências da falta de fé, Deus continua comprometido em cumprir sua promessa de uma terra de bênçãos e abundância para o povo escolhido. Essa história é um lembrete poderoso da importância da fé e da confiança em Deus, mesmo em meio às adversidades e incertezas. Apesar dos obstáculos encontrados no caminho, a promessa da terra prometida permanece como um farol de esperança para o povo de Israel, inspirando-os a perseverar em sua jornada e confiar nas promessas inabaláveis de Deus.